Olá, e a gente vai falar hoje sobre como compor o design de parede com colagem. Sim, muitas e muitas ideias a gente tem para trabalhar com a colagem. Deixa eu ajeitar aqui no design de parede. Eu, há mais de 16 anos, eu uso muitas vezes, ou melhor, já usei muitas vezes essa técnica, já usei muitas vezes essa maneira, né, de inovar também no design de parede. E na live de hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre usar esses outros elementos para enriquecer o nosso design de parede. Ok? Então vamos lá. Olha, no design de parede a gente aprende muita coisa, principalmente quando a gente aplica essa ideia, né, de composição com a colagem. E na live de hoje eu vou falar muito sobre o design de parede com colagem, a composição desse design de parede, o que é colagem, que muitas pessoas ainda não sabem como usar, como trabalhar com isso. Também, como juntar o design, no design de parede, a colagem e também a intervenção que você faz com tinta, com caneta posca e tantas outras coisas que a gente pode estar colocando no design, que eu vou falar isso tudo. E também, até o final da live, eu vou te dar vários exemplos que eu já fiz e que você pode fazer, que não é difícil, tá bom? E aí eu já quero falar com você o que é esse design de parede com colagem e te dizer que é sim uma ótima oportunidade, principalmente para você, criatura, que não começou a fazer ainda o seu design de parede, tá? O primeiro passo pode ser esse, pode. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Não é difícil você usar a colagem para você fazer um design de parede. E aí, você não precisa ser um artista, né? Para começar a fazer esse design de parede. Ai, a gente aqui tá torto. É porque eu dei toque, isso. Então, assim, você não precisa ser artista, né, renomado para fazer um design de parede com colagem, porque você pode fazer sim, despertando o artista que tem dentro de tu, tatu, sabe? E não é você também pegar um desenho e colocar na parede de qualquer forma, sem uma intervenção sua, tá? Porque o design de parede com colagem, a gente tem às vezes, como que eu posso dizer? Essa ideia errônea, né? De que, já que é colagem, eu vou lá, colo, e aí já tá tudo resolvido, já tá ok, tá maravilhoso. Não é assim, tá bom? O design de parede com colagem é quando a gente consegue unir essas duas técnicas, tanto a pintura ou o desenho, quanto também a questão da colagem, né? A gente pode usar com vários materiais que eu vou te falar aqui quais são esses materiais que a gente pode usar com a colagem, porque não é só um, nem dois, nem três, são vários. E a gente consegue fazer isso com muita qualidade, porque não adianta a gente só pegar, recortar, colar ou mandar fazer, e aí a gente aplica, né, instala na parede e tira onda dizendo que está muito bonito, foi a gente que fez. Não é assim também, né? Vamos trabalhar mais um pouco o nosso design de parede de forma muito mais carinhosa, né? Muito mais... Quando a gente faz algo com carinho, a gente quer sempre fazer o melhor. Então isso é importante para a gente conseguir desenvolver esse design de parede que, eu vou te dizer, é mamão com açúcar. E ainda, às vezes, nem precisa de açúcar, porque é tão docinho, é tão fácil, que você vai, rapidinho você vai conseguir fazer, porque não é difícil. Não é algo que você bote na sua cabeça, tipo, eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir. É só você seguir as dicas que eu vou te falar aqui nessa live. Vou te contar tudo que eu já usei, tudo que eu já utilizei, né, no processo, e também de materiais que eu já usei para a aplicação dessa colagem, tá bom? Ele é uma ótima oportunidade, principalmente para você, como eu já disse, que você ainda não começou a fazer o seu design de parede, porque a pessoa é medrosa, a pessoa é ordinária. Então, assim, você tem que tomar coragem. O design de parede com colagem, ela te possibilita muito, essa técnica te possibilita uma facilidade muito grande. Por quê? Porque você já tem
um percentual da composição do seu design já pronto ali na sua frente e é só você instalar. Então isso faz com que você tenha mais segurança também. E aí, eu vou depois te dar um exemplo que uma vez eu fiz numa parede, que eu usei tecido, utilizei aquela imagem do tecido, depois eu vou dizer qual é. Então assim, a gente tem essa possibilidade de usar esses outros materiais e também outras técnicas unidas à colagem, porque a gente consegue realmente usar desse tipo de material, desse tipo de técnica e desses outros dessas outras maneiras, né, de enriquecer o design de parede. Claro também que é uma técnica que eu sempre digo que é muito fácil de não errar, né? Então assim, a gente tem muito mais facilidade de sair um pouquinho daquela margem do erro, daquela margem da insegurança, tá bom? Aqui também, quando você consegue utilizar essa técnica de colagem, você dá mais elegância também ao seu espaço. Ao seu espaço de home office ou de ficar ali descansando, ou até mesmo o seu quarto, né? A sua cozinha. Olha, para a cozinha, o design de parede com colagem é ideal. Vou te dizer por que também. Porque eu já fiz. Até banheiro dá para fazer. Mané. Tá achando? E claro que assim, o design de parede com colagem, às vezes a gente fica muito acomodados, né? Porque assim, já que colagem, eu posso fazer aquele modelo que eu vi, eu posso fazer aquela figura que eu gosto, e não sei o quê, e aí você acaba não tendo criação. Não é você pegar algo que já está pronto, colocar na parede e dizer que foi você que fez. Tá bom? A gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, sobre copiar, sobre fazer plágio. Então, sim, vamos criar o nosso, porque eu já estou dando facilidades para você. Já estou mostrando que a gente consegue usar outros tipos de técnicas no design de parede. E aí você vem dizendo que você quer colar igual do outro que você viu na internet. Ai, sua cara nem arte, né? Então, não é assim, tá bom? Vem comigo porque a gente vai desenrolando no caminho, tá bom? E aí eu quero te dar exemplos que eu já fiz na parede com colagem. Aqui mesmo no Paredes a Cores, eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre um design de parede que eu fiz no consultório dentário. E aí a ideia da dentista era utilizar um conjunto de adesivos que ela já havia comprado há muito tempo na internet. Ela falou, Rodrigo, já tem anos guardado esses adesivos. E aí eram fadinhas. Então o que eu fiz? Para eu ir lá somente instalar os adesivos para ela, seria só um trabalho de instalação. Eu não estaria atuando como designer de parede. E aí você sabe que eu sou besta. O que eu fiz? Eu tenho que colocar também a minha identidade de forma, como que eu posso dizer? Mesmo que seja de forma de complementar aquele design de parede. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com a ideia de pegar a caneta Posca e usar elementos, que no caso eu usei bolinhas, para que eu pudesse completar aquele design de parede, tornando muito mais gracioso, muito mais harmonioso. Porque se eu pego só igual eu peguei, depois você pode olhar aqui no Instagram, você vai ver lá. Se eu pego só as fadinhas, coloco na parede, aí tinha umas estrelinhas, umas bolinhas e tinha algumas coisas assim. Se eu pego e coloco só isso, aquilo vai ficar solto, vai ficar sem nexo ali na parede. Então, a ideia não é só eu pegar algo pronto e colar na parede e tá resolvido, tá lindo, maravilhoso. Claro, quem não entende, quem tem uma limitação, né? Cada um tem um tipo de limitação. Às vezes a pessoa vai chegar e falar assim, eu achei lindo, beleza. Se ela acha bonito, a gente que entende, eu e você, você e eu, a gente que está dentro do assunto, né, do design de parede, a gente pode complementar isso. De complementar de que forma? Trazendo para o design de parede a nossa identidade, a nossa maneira de desenhar, a nossa maneira de pintar, a nossa maneira de se expressar. Então, o que eu fiz? Eu peguei
todos aqueles adesivos. Aí eu estudei, né, quais eram as composições, testei antes, peguei uma fita crepe, colei no adesivo, não tirei a parte de trás, tá? Coloquei na parede, fiz a disposição que eu queria, e aí mostrei até a doutora Paula, falei assim, olha, eu sugiro que seja assim, ela já tinha algumas sugestões também, a gente foi vendo, depois que estava no lugar correto, né, com a fita crepe, não, eu peguei digamos que um adesivo, em cima assim, eu coloquei a fita crepe, só pendurei, só preguei na parede para a gente ter mais ou menos uma noção de onde ia ficar aquela dimensão. Com isso, eu tenho mais segurança também na hora de instalar, porque aí eu sei que eu não vou poder colocar na parede e ficar tirando depois de colocar de novo, porque eu vou estragar a parte do adesivo que é cola, tá bom? Então a gente tem que ter um pouco desse cuidado aí também, fica a dica. E aí, depois que eu acertei com ela qual era a posição correta que eu fiz, aí eu tirei a película, né, protetora, e aí fiz a instalação. Ali poderia parar, porque até ali eu estava instalando os adesivos. Mas aí o que eu fiz? Conversei com ela, falei assim, olha, para a gente dar um ar mais sofisticado, para a gente trazer mais leveza e também movimento para as fadinhas, a gente pode fazer umas bolinhas, pode fazer umas intervenções com a caneta Posca, eu posso desenhar algumas coisas. Aí ela me autorizou, eu mostrei para ela como ficaria, e aí eu fiz bolinha quase o consultório todo. Porque quem me conhece sabe que eu adoro fazer bolinhas. Então, assim, dedico-te a ti, Monique Pobel, que também está na onda das bolinhas. E aí, quando eu pego e faço essa intervenção no design de parede, mesmo que os adesivos não foram eu que produzi, não foram eu que desenhei, então assim, eu posso usar desses adesivos como um complemento para a minha arte. A partir deles, eu faço a minha parte, entende? Então a gente pode fazer vários tipos de instalações de design de parede. Eu posso usar também, olha, na minha casa, na cozinha, tem uma parede vermelha e tem uma malagueta, né? Uma pimenta malagueta. E aí a pimenta malagueta eu coloquei verde, mas eu não queria só colocar essa pimenta malagueta, que é de madeira, né? Que é uma outra aplicação que a gente pode fazer também. Na parede a gente pode compor, né? Porque a gente dá volume. E aí ficou muito vago, né? Ficou assim vazio. Eu falei assim, gente, como que eu vou deixar só uma parede vermelha? Vou colocar essa pimenta que eu fiz verde e vai morrer por aí? Aí o que eu fiz? Aí eu criei uma frase louca, uma frase doida, e aí coloquei assim, eta, malagueta, e coloquei embaixo. Então assim, com o adesivo de vinil, que eu vou falar sobre esse material também. Então assim, eu uso do adesivo, então eu uso ele como complemento para que realmente eu consiga compor o meu design de parede de uma forma muito mais rica e muito mais satisfatória, porque aí eu não deixo só aquela pimenta na parede e eu não vou deixar só uma frase do nada, entende? Então a gente pode usar realmente várias outras coisas. Então aqui eu usei, nesse exemplo da cozinha, eu usei o adesivo, que é a frase, e até malagueta, e usei uma pimenta malagueta enorme, verde. Então assim, tem um efeito super legal na parede, na parede vermelha. Também já usei, essa foi uma ideia muito legal que eu tive, era um quarto de casal, e aí nesse quarto de casal eu usei, não tem aquele tecido que ele é cheio de rosas? Ele tem um tema bem romântico, né? Como é quarto de casal e tudo. Aí o que eu fiz? Eu recortei todas aquelas rosinhas. Eu poderia ter pintado, eu poderia ter, né, desenhado, ter feito de outras formas. Mas eu queria usar essa ideia de, tipo, pegar um outro material e fazer essa composição. O que combinava muito com
o design de interiores do quarto. Então eu quis realmente usar esse estilo de estampa, e aí eu cortei toda a rosinha com folhinhas e tudo, fui montando na parede. Depois, com a massa acrílica, eu vim fazendo galinhos da roseira e ligando todas esses buquês de rosas, e aí eu fui fazendo, né, com uma bombinha, eu fui fazendo os galinhos da roseira. Então olha como só aqui eu já usei massa acrílica, já usei tecido, já usei madeira, já usei posca, tantas coisas que a gente pode estar complementando o nosso design de parede com colagem. E a colagem não é só com vinil, com tecido, com madeira, a gente pode usar tantas outras possibilidades, plástico, cerâmica e tantas outras, porque a gente consegue compor esses ambientes de forma muito mais diferente e forma muito mais personalizada, vamos dizer assim, entende? E aí quando a gente começa a perceber essa questão do design de parede, da colagem, então de todos esses materiais que eu falei para você e essas possibilidades que a gente pode fazer, e aí você pode meio que bloquear e falar, ai meu Deus, eu tenho medo de fazer, como que vai dar, eu não consigo, tem muito material aí, você falou cerâmica, plástico, não sei o que. Usa o tecido que você tem na sua casa. De repente você tem um lençol aí que às vezes está furadinho, que você não vai querer mais, ou sei lá, queimou com ferro, tá passando, queimou, ou tá com a ponta rasgada. Então, se ele tiver um desenho legal, você pode usar esse lençol para você recortar a figura que você quer, e aí sim você pode colar na parede. Cola com cola branca, aquela cola para artesanato, é uma cola melhor, aquela cola rótulo azul, e aí a cascorês, você pode usar essa cola porque ela é mais densa. Dependendo de como ela estiver, você pode até diluir um pouquinho, mas não deixa muito diluída, né? Vamos dizer, não seria essa palavra que eu queria. Muito rala, né? Não deixa ela muito ralinha, porque senão depois você vai ter que fazer várias vezes, né? Passar uma demão em cima. Se for tecido, passou a cola, colocou, e aí você pega, passa depois umas 2 demãos de cola por cima para você impermeabilizar, tá bom? E aí você não precisa ter medo, porque você já tem esse lençol aí na sua casa, tá bom? Medo, no way, corta da sua lista. Aí se você diz que, mas não funciona pra mim porque eu não sei fazer, eu não sei recortar, eu não tenho mão boa pra recortar, peça alguém da sua casa que tem mão boa pra recortar. Nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente tem possibilidade de resolver tudo. Numa empresa não é assim, numa fábrica, em qualquer lugar, cada um tem cada um o seu quadrado. Então, se você não tem uma mão boa para você recortar, pede o maridão. De repente o maridão sabe cortar, ou os seus filhos, e aí você consegue realmente envolver as pessoas da sua casa de forma muito mais harmoniosa, e aí todo mundo depois pode assinar lá no design de parede, eu fiz. Isso é legal porque a gente consegue também usar das outras habilidades que a gente tem em casa, que às vezes a gente nem sabe. A gente se atenta muito aos defeitos dos outros, né? Fulano não ajuda, né? Mas e aí? E se você também consegue ver as coisas boas que o outro tem? E aí, às vezes, e muitas vezes é assim que acontece, as pessoas que têm as coisas boas, às vezes são coisas que faltam na gente. Então, una-se, né? Use realmente dessas outras habilidades que a gente tem para que a gente realmente consiga fazer um design de parede bem mais harmonioso em todo sentido, né? Depois dele pronto, e também na harmonia da sua casa. E aí, falando também, às vezes você pode se perguntar, porque eu não sou criativo. Antes de falar nisso em relação à criatividade, eu quero dar boas-vindas a Jonathan, a Michelle, minha fono, amo demais, muito bem-vinda. E quando a gente fala sobre essa questão da criatividade no design de parede, a gente tem como que eu posso dizer? A gente tem meio caminho andado. Eu vou voltar no mesmo exemplo que eu dei do lençol. Então, assim, se você fala que você não é criativa e você tem uma figura bonita, né? Vamos dizer, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei, porque aí fica mais fácil. De uma roseira, olha só, você já tem o tecido, você já tem a figura, que é a roseira,
Você já tem a pessoa aí na sua casa, ou você mesma, que pode recortar. E você quer mais o quê? Agora você tem que meter a mão na massa, né? Tem que chegar, tem que cortar, tem que colar. E aí também a gente tem que ter essa possibilidade da gente conseguir fazer com que a nossa criatividade seja permitida ser aflorada. Porque às vezes a nossa criatividade está ali, ó, dormindo. Entende? Então a gente tem que dar uma despertada nela para a gente realmente conseguir fazer com que essa situação do design de parede com colagem seja algo que nos acrescente, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro porque... Eu já te disse esse exemplo. Pega um lençol que tá rasgado. Pega o lençol que tá queimado. Ou aquele lençol do tempo do EPA que você já tem que trocar, que já tá feio demais. Você pega e recorta, isso mesmo. Recorta ele. E olha, mas você você não vai pegar o lençol da sua mãe, não, escondido para cortar, pelo amor de Deus, hein? Não me dê complicação aqui, tá bom? Ah, Arthur entrou. Bem-vindo, Arthur, muito bem-vindo. Arthur tá fazendo uns trabalhos maravilhosos, adorei. O tio adorou saber que você está com muito mais talentos. Já dei aula para Arthur é um garoto super inteligente. Ei, Nenéia, bem-vinda. E aí, quando a gente fala em relação ao design de parede, né, vou falar para vocês que chegaram agora, o design de parede com colagem é uma grande possibilidade da gente permitir que a nossa criatividade seja cada vez mais aguçada. De que forma? Quando a gente tem um tecido já que nos deu uma direção, a gente tem... uma vez eu fiz uma cabeceira de cama, né, no design de parede com cerâmica. Eu fiz uns peixinhos de cerâmica e compus toda a cabeceira da cama, colei na parede com massa acrílica e ficou lindo, 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 lindo. Então assim, a gente pode usar várias matérias, né, várias formas de realmente tornar o design de parede muito mais diferente. Porque aí as pessoas que chegam na sua casa, né, ou as pessoas que vão ver, né, por fotos ou por vídeo, e que eu sempre falo, quando você fizer um design de parede, já bota aqui, ó, no fundo para você já fazer o seu comercial, né? E aí, quando a gente consegue usar esses outros elementos, é muito, muito diferente a percepção das pessoas. Porque, principalmente quando eu falei, né, do lençol, que é uma roseira bonita, ou outro tipo de flor que você acha que vale a pena, porque também você não vai pegar um lençol que o negócio já está todo guenzo, o negócio está todo já queimado, já quase você vai cortar e ele já se derrete na sua mão. Também não é assim, né, criatura? Então, assim, me ajuda que eu te ajudo. A gente está aqui para se ajudar. E aí depois vai falar, o Rodrigo falou que era para fazer e não ficou bom. Mas também tem que mostrar qual é o lençol que você vai... Não precisa usar um lençol trousseau, entendeu? Pode ser um lençol mais barato. Mas que seja um lençol também bonito, porque se você comprou, é porque você gostou da estampa, tá? E aí você vai e começa a trabalhar essas possibilidades de composição. Porque aí, como eu usei também massa acrílica para fazer o galinho, você também pode usar. Você também pode usar outros tipos de materiais junto para que você realmente consiga elementos diferenciados e resultados muito mais satisfatórios, resultados até surpreendentes. Porque tem vezes que a gente usa tal material que a gente fala assim, gente, eu não acredito que daria para colocar e olha como ficou bacana. O design de parede de colagem, com colagem, a gente pode fazer... Eu fiz uma vez que era com adesivo de vinil. O que é adesivo de vinil? É aquele adesivo que a gente sempre encontra quando ele vem da gráfica. Então assim, eu quero umas folhinhas, ou eu quero alguma coisa para pilotar o carro, ou uma placa, alguma coisa. Esses adesivos que são mais grossinhos, ele é tipo contact, só que o contact ele não tem uma intensidade de cola muito grande do que em relação ao adesivo de vinil. O adesivo de vinil, ele até carro a gente consegue envelopar, que a gente chama, né? Quando você vai envolver, a gente pode envolver geladeira, a gente pode envolver carro, pode envolver freezer, várias coisas.
cadeira, dependendo do formato, puff, móveis. Você pode envelopar até agentes. Se você quiser se envelopar, aí se envelopa, querida, que eu não me responsabilizo. Mas a gente pode usar esse adesivo de vinil para que realmente a gente consiga um resultado mais profissional. Ah, você pode usar o Contact? Pode usar o Contact. Só que, foi o que eu falei, o Contact ele tem a intensidade de cola menor. Ele é melhor para papel, né, para superfícies mais finas e também não com tanta, às vezes encapar o caderno, alguma coisa assim você pode até fazer. Mas dependendo de como for, o Contact não é um material bom para você fazer para a parede. É melhor você comprar o adesivo de vinil, porque ele tem mais possibilidade, ele é até mais grossinho, né? Ele é mais firme, vamos dizer assim, para você cortar, né? Riscar. E aí eu fiz uma parede assim, eu queria uma parede com pássaros, eu queria uma parede com folhas, com flores, e aí com galhos, e eu fiz isso tudo na aplicação com com o nome, meu Deus, esqueci o nome, adesivo de vinil. E aí é mais difícil? É mais difícil quando a gente faz esse adesivo no manual. Então assim, eu cortei as folhinhas, eu cortei os galinhos, cortei o passarinho, fui fazendo e fui colocando na parede como eu queria e eu fui fazendo aleatório. Organicamente eu fui fazendo. Então assim, eu não tive naquele momento uma preocupação de que tivesse ali naquele momento aquela coisa naquele lugarzinho. Então eu fui fazendo, e até como que eu fiz esse design de parede com colagem? Eu pintei a parede de verde e fui usando o adesivo branco. E aí eu fui dando essas composições na parede de forma muito aleatória, mas claro, sabendo harmonizar, sabendo colocar uma quantidade maior aqui, outra quantidade ali. E aí a ideia era o quê? Era que eu realmente fosse fazendo sem uma pré-determinação do que eu queria. Então, como que eu fazia? Eu pegava, eu tenho que ver já a hora, porque senão daqui a pouco o Instagram me derruba, plof, e eu paro no meio do nada. Não, então eu tenho que ficar vigiando aqui a hora. Então, assim, quando eu fui fazer esse design de parede de colagem, eu fui cortando, cara, eu cortei folha por folha. Tem coisas que no meio do caminho eu me arrependo de tão louco que eu faço, mas depois no final, quando acaba, eu amo e falo, ai, que delícia, foi eu que fiz. E minha mãe adorou, meu pai também. E as pessoas que vão na minha casa também adoraram. E tá até hoje essa parede. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui cortando folha por folha, as folhas eram desse tamanhozinho, e fui cortando, depois cortei o passarinho, depois cortei uma flor, que era uma flor grande, assim, tipo dente de leão. Então, eu fiz dessa. Fiz umas outras menorzinhas, aí fiz umas redondinhas. Fiz um galho também, um galho grandão assim, aí fui colocando as folhinhas uma por uma. Então, quando a gente tem a gente se permite também a viajar, porque assim, eu queria realmente fazer naquela parede o que eu estava sentindo na hora, aquilo que eu queria passar naquele momento. Então eu fui fazendo, passei quase um dia inteiro cortando e aplicando na parede, porque ela já estava pronta, né, com a pintura já realizada. E quando você for fazer, igual esse exemplo que eu estou dando agora, eu pintei a parede, né, aquele pedaço na parte do corredor, de verde, para eu fazer a aplicação do adesivo. Evita fazer a pintura no dia e a colagem também no dia. Por quê? Porque às vezes, dependendo do clima, dependendo de onde você mora, né, dependendo da umidade, como que é? A umidade do tempo, né? A umidade do ar. Então, assim, você pode danificar a sua parede e também não ter uma aderência maior no seu design de parede finalizado, porque o adesivo não vai grudar porque a tinta ainda está molhada. Então, toda vez que você for fazer uma aplicação de colagem, sempre certifique-se que
o trabalho que você realizou como pintura, ele já está seco, já está podendo receber uma aplicação sobre ele, tá bom? Não deixa a parede úmida não, porque aí você pode ter problema, depois vai que você precisa descolar um pedacinho, a tinta vai sair da parede, né? Tomara que não, mas assim, corre muito, o risco de acontecer é imenso, porque quando eu falo é porque já aconteceu comigo, entende? Eu sou uma pessoa ansiosa, e aí tem coisas que a ansiedade, a gente paga o preço, né? E aí eu já paguei o preço, já estou falando com você para você não pagar. Tá bom? Porque aí é muito mais fácil, não é não? Você fala, ainda bem que o Rodrigo me avisou, ainda bem que eu não vou fazer. Mas se você quiser testar, oremos, faça, e depois você me diz, Rodrigo, deu errado mesmo. E aí a gente tem essas possibilidades. Então eu já te disse vários exemplos, várias formas da gente fazer esse design de parede. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, pode colocar aqui nos comentários, porque aí a gente vai trocando ideias, a gente vai acrescentando outras inspirações também. Janaína, se tiver, você, por favor, coloque também suas inspirações. Ive Ferreira, é Ivete? Será? Ive Ferreira, também bem-vinda. E se quiser colocar também inspirações e perguntas, pode colocar aqui embaixo nos comentários, né? E aí o jeito errado, até agora eu falei tudo sobre o jeito certinho de fazer o design de parede. E aí, mesmo assim, às vezes, não vamos ver, né? Na hora de colocar tudo em prática, a gente acaba não sabendo compor isso na prática. Então, colocar o design de parede com colagem, colocar o design de parede com colagem como uma saída para você dar início ao seu design de parede, não é só você colar, e sim você ter a sua intervenção artística nesse design de parede. Ei, Gilza, o Espírito Santo está na minha live. Bem-vinda, Gilza. E, Gilza, você pode fazer um design de parede aí na sua casa, hein? Quando for no Espírito Santo, eu quero ver. E aí, então, o jeito errado de você fazer um design de parede com colagem é só você colar e meter o pé. Cola e fala assim, já está pronto. É isso aí. Não. Tem que ter uma intervenção sua. Tem que ter algo que complete. Porque assim, colagem todo mundo pode fazer, todo mundo pode ir lá pedir na gráfica. Olha, eu quero essa imagem igual da parede de Rodrigo aqui atrás. Beleza. E aí você cola, você vai ter a mesma parede que eu, que é pintura, tá? Mas de repente você se inspira e quer fazer um design de parede de colagem com essas imagens, você pode fazer. Só que você não vai ter uma exclusividade, né? Então, quando a gente tem essa intervenção no design de parede com a nossa arte, com o nosso risco, com a nossa inspiração, a gente une o que já está pronto e o que a gente usa de inspiração para compor esse ambiente. E aí, você pode dizer, o que é uma composição, então, já que você fala que não é só eu colar o adesivo e sair fora e dizer que eu já fiz. Então, se você, olha, como eu disse no exemplo da fadinha, eu usei várias bolinhas porque simbolizava os brilhinhos dela, né? Você pode usar também, se você colocar, digamos, flores, né? Eu vi um adesivo de flor lindo, quero muitas flores na minha parede. Então, você pode fazer as folhinhas com a tinta, ou você pode usar até posca, se quiser, né, tiver um controle também legal na sua... Ai, meu Deus. Se tiver uma coordenação motora boa também, você pode fazer na posca bem pequenininho, ou você pode fazer grande, que aí é mais fácil, né? Aí você vai depender do que você realmente quer para o seu design de parede. Porque assim, você pode usar um tipo de adesivo e a partir dali você completá-lo. Por exemplo, você pode usar, digamos, tem um coração. Eu quero alguma coisa de um coração na minha cabeceira de cama. Você pode pôr um coração ali e aí você pode, com a caneta posca, fazer vários riscos aumentando esse coração. Então você vai dando dimensões para ele, né? Não tem aquele sinal de Wi-Fi, que é um monte de tracinhos, né, crescentes? Então, você pode fazer assim, cola o coração e depois você vai fazer vários riscos
crescente. E se você quiser ideia para cozinha, você pode usar também. Você pode fazer design de parede com colagem. Até se você quiser desenhar, você pode desenhar, tipo, melancias. Cara, é muito fácil, porque laranja. Você pode cortar vários círculos com o adesivo de vinil laranja, compra um pedaço verde, faz a folhinha e vai colocando. Então você coloca uma laranja e uma folhinha, uma laranja e uma folhinha. E aí você pode até colocar no seu azulejo. Que aí depois você enjoar, só você tirar, né? E aí você pode colocar outra coisa. Você pode colocar limão, que é só colocar a bolinha verde, uma folhinha com outro tom de verde, porque você vai ter também limão. Você pode fazer com vermelho, branco, preto e verde, que você pode fazer melancia. Então você pode fazer abacaxi. Tem muita coisa que você pode fazer com o design de parede na colagem, que aí você pode trabalhar com isso também em relação às composições. E aí eu digo assim, se você quer trabalhar só com a colagem, né, igual no... Eu tô fazendo assim porque a cozinha é do lado de cá. Então se você quer, digamos que você esteja vendo a cozinha aí. Se você tem o azulejo, né, um revestimento para você colar isso, e você não tem uma parede de alvenaria sem o revestimento na sua cozinha, o que você faz? Você não vai mandar fazer o adesivo, né? Você pode cortar, você pode riscar o desenho que você quer na parte de trás do adesivo de vinil, e aí você vai ter um design de parede com colagem personalizado, porque você desenhou a imagem que você queria, você recortou com a tesoura mesmo ou com o estilete. Eu gosto sempre de trabalhar mais com a tesoura, estilete só se for uma coisa reta, né? E aí você consegue dar um ar muito mais personalizado para sua cozinha. Aí sim, porque você vai passar uma tosca, alguma coisa na parede, no azulejo, porque quando você for limpar, passar algum produto químico, ele vai soltar, né? Esse risco ou esse complemento. Então, salvo dos revestimentos, até no banheiro você pode fazer isso também. Pode fazer várias folhinhas, né? Porque tá na moda. A gente usa trazer a natureza para dentro da nossa casa. Você pode também colocar. Então, assim, tem N coisas que você pode fazer. E eu digo, usar só o adesivo de vinil, eu só deixo se for no revestimento, tá? E aí tem um azulejo, alguma coisa assim que você pode usar. Porque aí você vai usar a posca, tá bem? No banheiro você pode usar também. Da minha casa eu fiz, não tem a divisória do box? Então, é uma pedra de granito. E aí é um granito meio com tons de terra, né? Meio terroso. E aí o que eu fiz? Eu cortei, acho que foram 3 ou 4 faixas, né? Como se fossem listras, e passei, né? Colei eles em diferentes distâncias. E aí eu criei uma estampa ali muito legal, né, de listras, e aí a gente consegue realmente trabalhar com outras possibilidades, e aí você dá um ar diferente. Aí minha mãe já até quer que eu já troque, porque meu filho, se deixar, minha mãe vai querer ficar de cada semana em semana troco um negócio na casa. Então assim, haja parede e haja disposição para eu fazer. Então assim, falar isso, né, eu vou deixar registrado aqui na nossa live, que eu tenho que fazer outro negócio no banheiro da minha mãe, que ela já tá querendo, porque ela é dessas, entendeu? E aí a gente tem todas essas ideias que eu dei para você, tudo isso para que a gente realmente consiga fazer alguma coisa, criatura. Você tem que se mexer, remexe esse esqueleto, entendeu? E aí, o que a gente falou hoje sobre o design de parede de colagem nessa live, foi para você que chegou agora, né, não conseguiu chegar antes, foi que o design de parede com colagem é uma grande oportunidade, principalmente para você que está começando agora, que está chegando agora nesse mundo do design de parede, que está percebendo a facilidade que é fazer esse design de parede na sua casa, né? E aí, se você não tem ainda coragem de chegar, pegar um pincel e fazer, pega uma posca, pega um adesivo de vinil e faça o seu design de parede. Inspire-se nas ideias que eu te dei até agora, que foram várias ideias. Então, assim, reclamar que você não tem ideia, criatura, aí já é pecado, vamos nos confessar. Porque aí você já está sendo ordinária comigo, entende? E eu recomendo que, se você nunca fez um design de parede, ou está pensando, mas quer ter coragem, comece por esse.
Comece por esse, porque aí você já tem menos risco de errar. Menos risco de dar Beyblade aí na sua escolha e, né, naquilo tudo que você quer envolver. Você não precisa fazer na parede toda, tá? Ah, mas eu não quero fazer na parede toda porque ainda eu estou com medo. Então faz num cantinho, sabe? Olha, você pode, uma ideia que eu tive agora. Você pode até fazer, sabe o quê? Desenha um vaso com umas folhas, né? Uma folhagem, né? Alguma planta, e bota num cantinho assim da sua sala. E aí você pode completar. Ou você pode até fazer um vasinho, você corta um vasinho, né? Formato meio triangular assim. Ou você pode até fazer ele quadradinho ou mais abaulado, mais redondinho. E aí você pode colocar esse adesivo na altura do rodapé, né, só o vasinho. Aí você vem com a caneta posca e vai fazendo vários galhos e vai complementando com flores. Se você quiser, você pode até usar 3 coisas aí, olha. Pode usar o adesivo de vinil, você usa para fazer o vasinho, você usa folha da hora. Você usa a posca para fazer os galhos, né, ou os caules que você vai usar, quanto você vai querer, ou até o contorno das folhas, e você pode desenhar as folhas, ou até mesmo pintar as flores. Olha que ideia legal. Então você já tem uma plantinha ali que não vai morrer, vai que você não é muito boa para planta, e aí você pode ter essa saída de ter alguma coisa na sua casa, e você não usa a parede toda, você usa só um cantinho. Então é uma ideia legal. Olha só quantas ideias a gente conseguiu só nessa live. Então, para isso, eu quero que você já dê esse primeiro passo, porque assim, não é só ficar sentado esperando, né, o adesivo cair do céu. Então, não. Olha aí na sua parede, olha aí na sua casa, olha na sua sala, no seu quarto, até mesmo no seu banheiro. Qual lugarzinho que merece um cantinho? Vamos começar pelo canto, né? Não precisa, se você já quiser na parede, a gente tá aqui, ó. Você nem merece palmas, você merece Tocantins inteira, meu Brasil. Mas se você ainda tiver um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de insegurança, porque é a sua primeira vez aqui nessa live, então, eu, Rodrigo Pontes, te garanto, faça algo no canto, faça algo pequeno, tá? Se for no quarto de criança, pode fazer um sol, olha, com umas nuvenzinhas, aí você usa uns raios, faz umas gaivotas. Isso tudo você vai trabalhando com o adesivo de vinil, tá? Não contact, vamos usar o adesivo de vinil, porque é mais profissional para esse caso, e a caneta posca, ou o próprio pincel, a própria tinta, que a gente pode resolver várias coisas e tornar o nosso design de parede com colagem muito mais diferente. Às vezes a gente até compra, né? Quando a gente está na internet olhando assim, eu gostei desse. Aí quem está do nosso lado, né? Nossa amiga, nosso amigo, eu também quero comprar. Aí compra igual. Se você consegue fazer essa intervenção artística no seu design de parede com colagem, a criatura que comprou igual, que gostou também, ela vai querer fazer também. Então você já é inspiração para outras pessoas. É tudo uma cadeia de inspirações, e tudo é um momento de a gente ajudar um ao outro e fazer com que realmente a nossa arte ela atinja, né? ela chegue nas pessoas de forma muito agradável e de forma inspiradora. A arte é isso, tá? Eu quero te agradecer por esse encontro que a gente teve aqui agora, esse momento que a gente teve aqui de inspirações, de colagens, de design de parede e, claro, de muitas cores. O Paredes a Cores, ele tá aqui para isso, para a gente trocar ideias, trocar inspirações. Eu ajudo você, você me ajuda e a gente sempre eu digo isso, aonde tem parede, tem cores. E a gente vai sim. Não tem lugar que não tenha paredes que não mereça o nosso design de parede. Então, sempre fique atenta a tudo que está ao seu redor, tá? Não esqueça. Pegue o seu bloquinho do Paredes a Cores, se você não tem, compre um caderno de desenho, ou um bloquinho de papel canson, ou pegue várias folhas de A4 aí, folha ofício, folha branca, grampeia e monta lá, faz uma capinha e coloca, Paredes a Cores, inspirações. Desenha tudo que tiver de inspiração, onde você vê, às vezes está na rua, está numa loja, tá assistindo TV, tá aqui na internet, e aí tudo que vier de inspiração, você anota, desenha, pinta, coloca nesse bloquinho, que é o nosso bloquinho, né? Nosso bloquinho de Paredes a Cores, e aí a gente não perde nenhuma inspiração. A gente não perde nada, porque tudo que vem de inspiração
de uma hora ou outra a gente vai aproveitar. Então, muito obrigado pela tua presença. Te espero sempre aqui com muita cor e, claro, aqui não é Big Brother, mas a gente tem o nosso paredão. Só que aqui a gente não exclui ninguém, pelo contrário, a gente inclui todo mundo que tem interesse no design de parede. Muito obrigado e a gente se encontra sempre, sempre, sempre. Aonde tem parede Sakores. Um beijo!